Vamos orar? Deus, muito obrigado pela vida do Davi, obrigado porque ele se dispôs a estar aqui hoje e poder compartilhar com a gente aquilo que ele tem aprendido através da sua palavra. Que o Senhor o abençoe e fale através dele, em nome de Jesus, amém. Olá, Davi. Oi, eu sou Davi, eu tenho 11 anos, eu tô na Eba Viva faz mais ou menos uns 3 anos. Meus pais são o Carlos e a Ana Mirella. Oi? Mais pertinho só. Oxi, tá bom, né? Tá ótimo, vai lá. Desculpa. Tá. Meus pais são o Carlos e a Ana Mirella. Eu tô na Eba Viva faz mais ou menos uns 3 anos e eu sou lá de Jundiaí. O tio Bruno me convidou um pouco para falar um pouco sobre o texto de Filipenses 2, 5 a 8. Então eu queria que você abrisse aí também e eu vou ler o texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria se apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Eu, quando fui preparar essa mensagem, eu dividi ela em 3 tópicos. O primeiro tópico é que Jesus é Deus. No versículo 6, Paulo está afirmando, então, sendo encontrado sendo Deus. Mas alguém mais importante falou em Mateus 3,17. Na ocasião do batismo de Jesus, o próprio Deus afirmou: esse é meu filho amado, no qual eu me comprazo, que no caso eu tenho prazer. Então, não foi só Paulo que está afirmando. O próprio Deus afirma isso no batismo de Jesus. Mas mesmo sendo Deus, ainda no versículo 6, ele não viu que ser Deus era algo que ele podia tirar vantagem. Fosse algo que os poderes dele, de Deus, fossem usados para ele mesmo. Tanto que em nenhum momento ele usou os poderes para ele mesmo. Bom, e alguns exemplos de ocasiões em que Jesus usou os poderes dele para o próximo foi quando ele fez o cego ver, ele fez o surdo ouvir, ele transformou a água em vinho e até fez multiplicar pães e peixes. E tudo isso foi quem? Para o próximo. Agora eu vou falar um pouco sobre o versículo 7. Me empresta a Bíblia aqui. Mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Deus mesmo tendo todo esse poder, tendo poder fazer o que ele quiser, ele não usou os poderes dele para o próximo e se tornou um ser humano. Ele podia ter ficado no céu, não, mas ele veio aqui e virou um ser humano. Mas não era só um ser humano, ele veio como um servo. O servo na Bíblia é uma palavra muito semelhante ao escravo, ou seja, uma pessoa que trabalha muito para não receber nada. E Jesus veio aqui trabalhou muito aqui na terra. Ele trabalhou para quem? Para o próximo. Nunca em nenhum momento ele usou os poderes dele para ele mesmo. Ele só veio aqui e trabalhou muito para quem? Para o próximo. E ele não recebeu nada por isso. Ele só veio aqui e fez. E ele veio semelhante aos homens. Mas por que não igual aos homens, tio Bruno? Por que não semelhante aos homens, tio Bruno? Porque em nenhum momento da Bíblia ele pecou. Ele já foi tentado, sim, muitas vezes, mas uma das vezes que está mais explícito que ele foi tentado foi em Mateus 4, no qual ele está no deserto. Depois do batismo dele, ele foi para o deserto orar para começar o ministério dele. E aí, lá o diabo tentou ele e desafiou a identidade dele. Falou assim: se você realmente é Deus, transforma essa pedra em pão, se joga do penhasco e se curva a mim. Só que Jesus não podia fazer isso, porque os poderes dele nunca foram para ele, os poderes dele sempre foram para o próximo. Outra ocasião que ele foi tentado foi quando ele já estava na cruz e um guarda romano falou para ele descer, se ele realmente era Deus. Só que ele não podia, porque ele tinha que salvar a humanidade. Agora, saindo um pouco desse contexto, em várias ocasiões em que houve pecado descrito na Bíblia, por exemplo, em Gênesis, com o Adão e Eva e a Torre de Babel, o grande pecado que o homem faz é tentar ser Deus. Então, não, Adão e Eva, quando eles comeram o fruto, eles estavam tentando ter todo o conhecimento, ou seja, ser Deus. Na Torre de Babel também, eles estavam tentando ser Deus. Aí agora eu vou falar um pouco sobre o segundo tópico, Jesus em forma humana. Jesus, ele decidiu abandonar todo o poder dele para vir aqui falar com a gente. Ele podia muito bem ter ficado no céu, mas ele veio aqui e falou com a gente. E como no Éden, a gente podia finalmente falar com Deus pessoalmente. Ele estava aqui entre a gente, a gente podia tocar nele, a gente podia falar com ele
de uma forma muito rápida, tipo, chegar e falar oi, tudo bem, e trocar uma ideia com ele assim que ele responderia. Bom, e ele se fez homem, então ele passou pelas mesmas coisas que a gente passou. Ele sentiu fome e sede na tentação, ele sabe nossas dores, porque ele perdeu um amigo muito próximo dele, Lázaro. Ele foi traído por Judas, que era um amigo muito próximo dele também. Ele fez amigos como Marta, Maria e Lázaro, foram amigos muito próximos dele. E ele sentiu medo. Antes dele morrer, ele orou para Deus e falou assim: se possível, afasta de mim esse cálice. Então ele sentiu medo, ele não queria ir para a cruz, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora eu vou falar um pouco sobre o terceiro tópico. Qual a esperança que Jesus traz para uma criança ou adolescente? É que ele, diferente das outras religiões, ele é um Deus que sabe o que a gente sempre... Ele é Emmanuel, Deus conosco. Ele é um Deus que sabe, ele veio aqui na Terra, ele sentiu tudo o que a gente sentiu. Ele não é um Deus distante que só criou isso. Não, ele realmente veio aqui, ele sabe o que a gente passa, ele sentiu tudo isso. Ele deixou todo esse poder que ele tinha para vir aqui na Terra. Ele sofreu e morreu por nós, mas ele ressuscitou para quê? Para continuar com a gente. Agora eu vou ler Mateus 28, 18 a 20. Eu queria que você abrisse e lesse também. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, aí ele está falando, agora vocês estão vendo Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ensinei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa última frase é uma frase que, para mim, é uma das coisas mais impactantes que tem nessa passagem, porque ele está falando que ele sempre vai estar com a gente. Então aí está falando, ele sempre vai estar com a gente. E ele está aqui, ele está se alegrando com quem de repente passou de ano direto sem ter que ficar de recuperação, ou vai para casa dos avós. Mas também ele está consolando pessoas que de repente descobriram alguma doença ou brigaram com alguém. Ele está aqui, ele está curando pessoas. E chamando pessoas para seguir ele. E ele diz: vem e me segue. Se você ouve Jesus chamar, faz que nem eu fiz quando o tio Bruno me chamou para vir. Acompanhe a oração comigo. E agora eu vou orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Deus. Obrigado por todo mundo que está aqui, que tem a oportunidade de vir na igreja, Deus, que está aqui, que quer crer no Senhor e que quer ouvir o tio Bruno falar, eu falar, que quer entender mais do Senhor. Deus, obrigado por todo mundo que está aqui, obrigado pela vida de cada um que está participando desse culto, pelo pessoal que está no Connect, com o coral aqui atrás, obrigado pela vida do tio Bruno. Deus, eu queria pedir, Deus, para que o Senhor ajude as pessoas que não têm muitas condições de vir na igreja, Deus. Alcança elas de alguma forma que as pessoas consigam, sim, entender mais do Senhor. Eu queria agradecer, Deus, pela oportunidade que eu tenho aqui e porque é tão bom estar aqui na igreja, a gente tem uma igreja boa para vir, a gente tem sempre um culto bom para vir e porque o Senhor tem sido bom com todo mundo que está aqui, Deus. Em nome de Jesus, amém. Oi, eu sou a Bia, eu tenho 11 anos, eu sou filha do Dale e da Fernanda e a gente está na Iba Viva há 3 anos porque a gente veio de uma igreja que fica em Belo Horizonte. Agora eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia em Hebreus 4, do 14 ao 15, para a gente ler junto. Lá diz: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos. Pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de nos compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Eu também dividi em tópicos e o primeiro é que Jesus nos entende. E agora que a gente leu, a gente consegue perceber que ele passou, né, por tudo que uma pessoa normal passa, né? Ele passou por todo o crescimento de um ser humano
E uma criança, ela brinca, ela corre, ela vai para a escola e ela também é tentada. Vocês podem estar se perguntando agora, quais são as tentações que uma criança passa? Às vezes elas podem ficar com vontade de fazer algo errado, ou fazer algo escondido, pegar algo escondido, brigar, desobedecer, prejudicar alguém por raiva e algumas outras coisas. E Jesus, ele também foi tentado, mas ele não pecou. A sua vida nos ensina que mesmo diante de situações difíceis, nós temos alguém que nos compreende, que está do lado do Pai para interceder por nós. Agora eu vou pedir para que vocês olhem em Hebreus 5:8. Lá diz: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Então, um outro tópico é que Jesus, ele obedeceu. E mesmo ele sendo santo, obedeceu aos seus pais que eram pecadores. E se Jesus que obedeceu aos seus pais, por que eu estou sempre desobedecendo eles, gritando com eles, talvez? Isso talvez não é só para as crianças, pode ser para os adultos também. Por exemplo, o seu chefe pede para você fazer um trabalho em véspera de feriado e você pensa, não vou fazer porque eu quero curtir o feriado, eu quero ir para a praia, também quero fazer um churrasco, né? Isso já é uma desobediência. Então, se a gente parar para pensar, a vida de Jesus, ela foi um modelo que nos mostra que a gente tem que ter uma vida melhor, uma vida mais perto de Deus. Então, ele traz a esperança, porque além dele ter nos criado, ele passou as mesmas coisas que eu passei, ele foi tentado, assim como nós somos, e ele também teve que ser obediente independentemente da pessoa ou situação. Então, ele me traz a esperança que eu posso ser uma pessoa melhor em Deus. Dessa vez não é nenhuma criança vir aqui, apenas a minha criança interior. Mas é um privilégio para mim louvar com essas crianças, estar com eles todos os domingos. E às vezes a gente olha para o mundo como está hoje, a gente pode ficar meio sem esperança, sem expectativa, talvez um pouco frustrado. Mas é muito bom poder perceber que Deus continua vindo no nosso meio e levantando homens e mulheres para Ele agir através deles. Então meu coração hoje está cheio de alegria e esperança de ver uma nova geração se levantando em nome do nosso Jesus. E por falar em esperança, ouvindo o Davi e a Bia falarem, eu me recordei de alguns pontos importantes. E eu não queria que você fosse embora hoje sem lembrar disso. A primeira coisa é que o nosso Jesus é real. A história que a gente conta nesse Natal não é uma história inventada, não é um conto de fadas, não é uma anedota, não é algo inventado por homens. Jesus veio aqui. A gente precisa lembrar que essa história do Natal não é inspirada em pessoas cotidianas, não é uma história que surgiu do nada, é a história do Deus que se fez carne e habitou entre nós. E diferente de todos os outros deuses, de todas as outras mitologias, Jesus não apareceu pronto, como um homem adulto, fazendo as suas coisas. Ele não veio como um ser adulto experimentar o que era ser humano. Ele escolheu todo um processo para vir aqui. E se você conhece um pouquinho de Deus, você sabe que Deus não faz nada por acaso. Deus não tem escolhas aleatórias. E Ele escolheu vir como uma criança. Deus escolheu começar o seu plano aqui na terra na forma de um bebê, de uma criança. Geralmente a gente fala sobre Jesus dele adulto, quando começou seu ministério, quando começou a curar pessoas, quando começou a fazer milagres, quando começou a ensinar as pessoas. É óbvio que a gente não pode falar de Natal sem lembrar da Páscoa, de quando ele morreu e concretizou o seu plano, morreu e ressuscitou. Mas é interessante que ele escolheu vir ao mundo através de um bebê, através de uma criança. Deus escolheu vir ao mundo, não com toda a sua honra, com toda a sua glória. Ele não escolheu
vir ao mundo num palácio que ele merecia. Ele escolheu vir ao mundo. Vamos ver se eu vou conseguir montar. Ele escolheu vir ao mundo. Sem anjo dessa vez. Ele escolheu vir ao mundo, tendo um pai, uma mãe, num lugar simples, ele escolheu vir ao mundo, no meio de uma família, num lugar simples, como um ser humano. Ele escolheu passar por todo o processo do que é ser um homem. Ele precisou de leite, precisou aprender a mastigar, a engolir. Ele sentiu fome. Ele teve que obedecer pai e mãe. E quando eu me deparei com isso, eu falei, cara, Jesus é o soberano. Ele que criou o universo. Ele estava lá quando o homem e a mulher foram criados. E se Jesus, que é Jesus, obedeceu o pai e mãe imperfeitos que eles tinham, Jesus sabe o que é uma mãe brigar com você sem motivo, sem estar certa. Jesus sabe o que é ter que obedecer a mãe mesmo quando você tem razão. Vocês lembram da história que Maria perdeu Jesus no meio da festa da Páscoa? E aí onde está Jesus? Ele estava no templo falando com os fariseus. E aí Maria, Jesus, o que você está fazendo aqui? Ela nem quis ouvir direito o que Jesus estava falando, como toda mãe faz quando quer pegar o filho errado. Eu falei assim, mãe, aonde eu deveria estar? Não me interessa, vamos para casa. E Jesus falou, não senhora, mulher pecadora, eu sou o teu Senhor, o teu soberano, vá para casa você e eu ficarei aqui na casa de meu pai. Não, Jesus falou assim, por dentro, a senhora não tem razão, mas te obedecerei mesmo assim, porque eu sou o teu filho, eu preciso honrar pai e mãe. Jesus sabe o que é ter que dividir o lanche com os irmãos, o que é ter que dividir o quarto com os irmãos. Jesus sabe o que é ter pai e mãe que nem sempre entendem o que ele está precisando. Jesus teve que ir para a escola e aprender na escola da sua época. Jesus teve que aprender a ter uma profissão. Jesus não era só pecador, ele aprendeu com seu pai a ser um marceneiro. Jesus teve que aprender a interagir na sociedade, teve que interagir com a sociedade. Jesus chorou, sofreu, perdeu, ganhou. Com certeza teve que brincar com os amigos de pega-pega e teve que correr um pouquinho mais devagar para os amigos também terem que ganhar. Ele soube que é tipo assim, agora na minha vez, ganha amiguinho, e tudo bem se eu perder. Jesus sabe o que é passar por cada fase que a gente passa. E hoje não é um culto só de crianças. A gente tem crianças, tem os irmãos e amigos aqui, que não está aqui em cima e está aqui embaixo. Jesus sabe o que você passou, o que você passa. Jesus sabe o que é morar numa casa, ter uma família. Jesus também sabe o que é ser esquecido pela família. Jesus sabe o que é crescer numa sociedade que exige um monte de coisas de você como ser humano. Jesus com certeza também teve vontade de cortar a orelha de Malco, mas se segurou. Então você adolescente, você pode olhar para Jesus assim, Jesus também teve raivas e soube falar, não é hora ainda de cortar essa orelha. Jesus sabe quantas vezes ele conversou com os fariseus, não devia estar irritado por dentro, querendo socar um fariseu porque não fazia direito. Jesus sabe
o que é ver uma sociedade e querer mudar a sociedade. Jesus sabe o que é ser um homem. Ele aprendeu tudo isso. E é por isso que Jesus é a nossa esperança. Ele nos enche de esperança, porque Ele sabe por tudo que a gente passou e nos dá a direção, nos dá a resposta de como passar por isso. É por isso que a gente relembra essa data. A gente tem alguém para pedir socorro, alguém que nos conhece, alguém que nos ama, não só de palavra, mas nos conhece e nos ama porque sentiu na nossa pele aquilo que a gente sente desde pequeno. É alguém que nos ama, mesmo conhecendo a gente e sabendo nas nossas lutas. Um dos textos que a Bia leu, o texto de Hebreus 4, 15 a 16, ele começa de um jeito interessante, mas ele termina de um jeito muito mais especial. Diz assim o texto: pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Natal, época de lembrar que a gente tem alguém para se achegar, que a gente pode se achegar a Deus, se encontrar com Ele e receber misericórdia. Às vezes a gente está clamando muito por justiça, né? A gente tem que lembrar que se Deus fosse só justo e só agisse com a característica justiça, estava todo mundo aqui chamuscadinho no inferno. Mas graças a Deus, Deus não me dá o que eu mereço e me dá o céu, me dá a salvação, me dá uma vida eterna. Eu posso me achegar a Deus e receber misericórdia dele, porque se Ele fosse colocar numa balança e pesar as minhas ações boas, as minhas ações más, duvido que alguém aqui teria mais ações boas e menos ações más, porque a gente se conhece, e quando a gente se analisa, a gente sabe o homem e mulher miseráveis que nós somos. Às vezes a aparência é até boa, mas o coraçãozinho errado que a gente conhece e sabe. A gente pode se chegar a Deus para não receber o que a gente merece, mas receber dele alívio, aconchego. Não importa o que você tenha feito, o que eu tenha feito, não importa quem nós somos. Jesus passou por o que a gente passou. Ele nos ama e nos recebe com misericórdia. Vem, filho, eu sei pelo que você passou, e sei que você não tinha condição nenhuma de passar por isso. Então vem cá, recebe a minha salvação, recebe o meu aconchego. A gente recebe esse aconchego, se achega a Jesus pela graça. É de graça, Ele não exige nada em troca. Ele fez tudo, Ele pagou o preço. Nós não precisamos fazer nada, o preço está pago. A gente não tem que fazer nenhuma promessa, nenhum juramento. A gente não tem que fazer algumas coisas, acertar nossa vida antes. Jesus estende de graça para nós. Todo o preço foi pago por Ele. Ele estende a sua graça, pois Ele sabe na pele que nós seríamos incapazes de passarmos por tudo que a gente passou e sairmos como Ele, sem cometer nenhum pecado, com 100% de aprovação. Graça que nos ajuda na hora da necessidade. Ele está estendendo a mão na hora que você mais precisa, te dando a saída, a solução, a vida e o exemplo. Foca em mim. Crianças não ficam quietas mesmo. Esquece seu filho que está lá bagunçando agora. Olha para mim. Mostra que você tem mais concentração do que ele nesse momento e dê exemplo para ele, ok? Jesus sabe que é falar para uma multidão que não está prestando atenção nele. Eu tenho esperança em ti, Jesus. Mas é desse Jesus que estende seu amor, sua misericórdia, sua graça, que nós precisamos na hora. É desse Jesus que nós falamos, nós cantamos e nós vivemos. É esse Jesus que escolheu passar por tudo o que nós passamos. Ele se compadece, Ele nos ama e nos acolhe. Que hoje você não lembre só da história do Jesus que veio como um bebê, mas também lembre da história de como Jesus começou
a nos acolher, a nos amar e a nos entender na prática, em como Ele deixou o seu trono de glória e estendeu graça e misericórdia para cada um de nós. Que o Jesus que veio como um menino, em forma de uma criança, hoje está aqui. Ele continua presente aqui, te estendendo a mão e dizendo: vem comigo, segue comigo. Eu vim para experimentar, eu sei o que você passa, e eu posso te ajudar a passar pelo que você passa e a chegar aonde eu cheguei. Eu queria pedir agora para você abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos.